Bom, o Botafogo joga contra o Madureira amanhã. E o time deve ter novidade na zaga, né? Nessa partida que vai ser disputada em Cariacica. A tranquilidade de ver a zaga titular em campo durou só 3 minutos. Levou a banda ali o Bastos. Tá sentindo. Recuperado de um problema muscular que o tirou de combate por mais de 2 meses, Bastos estreava na temporada diante do Nova Iguaçu na quinta-feira. Mas uma pancada no joelho fez com que ele precisasse ser substituído logo no comecinho do jogo. Muito preocupante, muito mesmo. É um cara que é incontestável na zaga, ele e o Barbosa. Não tem condições de ser uns caras desses ficar de fora. Bastos vai ser reavaliado nos próximos dias. E o garoto Serafim, que substituiu o angolano, também deixou o campo com dores. O gramado ontem estava ridículo, não tinha condições de um time profissional atuar num campo daquele ali. Tivemos vários jogadores que saíram lesionados e, infelizmente, o Botafogo também tem que repor essas peças que estão perdendo, né? Lucas Alter, que fez dupla com Alexander Barbosa nos primeiros jogos do elenco principal no ano, se transferiu para o Vitória e já se despediu do grupo. O Botafogo ainda aguarda a chegada do zagueiro Jair, promessa das categorias de base do Santos. Ele está com a seleção sub-20 que disputa o Sul-Americano e, de acordo com o clube, se apresenta quando o torneio terminar. A boa notícia é que pelo menos um reforço para o setor está pronto para estrear. David Ricardo foi regularizado e fica à disposição para a partida contra o Madureira amanhã. Já vi um pouco dos lances dele, é um zagueiro muito bom, muito promissor. A gente espera que a gente confia no scout do Botafogo, que já que em 2024 fez uma ótima busca nisso, então a gente confia bastante nisso. Ai, meu Deus, e aí eu vi, no mesmo momento que o Bastos sai machucado, Pedrosa, a galera lamentando, comentando também a condição do gramado, isso pode, não é o motivo, ninguém sabe o motivo, mas potencializar talvez uma lesão, enfim, ô Pedrosa. E ele que no final do ano passado, ele ficou lesionado, o Adrielson entra em seu lugar, ele se recupera, as férias dele foram um pouquinho mais prolongadas e porque o calendário do Botafogo foi um pouquinho diferente. Foi essa imagem aí, Pedrosa, não tinha 4 minutos de jogo, essa é a lesão do Bastos aí, ó. Que tristeza, hein? Para completar, um pouco depois disso aqui, o Arthur vai dar um pique e não consegue completar. E ele sai machucado também, ô Pedrosa. Em 20 minutos, o Botafogo perdeu 2 jogadores, na minha visão, importantíssimos. Foi do Arthur, ó. A questão do Bastos, eu até considero que tem mais a ver com o choque do que com o gramado de fato, tá? Eu acho que é um lance de jogo, onde tem a infelicidade ali do joelho acabar virando depois do choque. E aí, cara, é um jogador muito importante. A sorte, teoricamente assim, é que o Jair daqui a pouco tá voltando do Sul-Americano e o próprio David Ricardo também já tá contratado. Então, assim, que não estava relacionado para ontem. Exatamente. Então, assim, eu acho que o Bastos é um jogador que é imprescindível para o Botafogo. Nessa situação não tem como a gente prever nada por conta do choque, mas ao mesmo tempo, pelo menos, se dá para ter algum alento aí nesse sistema defensivo, é que tem 2 bons jogadores para chegar, para começar a jogar. Na ponta é preocupante. O garoto Lobato é bom jogador, mas eu não acho que ele seja do nível do Arthur. Então, assim, o Arthur não deu nem a sua credencial para o torcedor botafoguense. Ele nem conseguiu fazer isso ainda porque ele não teve tempo. E cada vez mais o que eu vejo do Botafogo em campo é a falta do técnico. É um time que está perdendo a sua identidade a cada jogo, é um time que tem tido dificuldades. E isso, obviamente, não tem como eu falar qual é o potencial do Botafogo em 2025. Eu não sei, porque não tem treinador, porque eu não consigo entender como que esse time vai jogar, apesar de ter excelentes jogadores. E cada vez mais eu venho falando aqui no programa, dia após dia. O Botafogo está errando em seu planejamento após mais de 40 dias sem técnico. Pode trazer o Roberto Mantini, que é muito bom e tudo mais. Eu acho que o Textor não vai decepcionar no nome que ele trouxer. Mas assim, o Botafogo está saindo atrás dos seus concorrentes. E isso é fato. E assim, a sensação que eu tenho pro tipo de jogo que a gente hoje tem no futebol, e eu já falo há algum tempo aqui nesse programa, a importância de um treinador de futebol, o jogo de prancheta que a gente vê sempre em grandes jogos, é que, mas o fulano precisa de minutagem, então usa o Carioca para minutagem. A sensação que eu tenho, Vene, é que enquanto não tiver o treinador, é tudo em vão. Mas você vai lá só para conquistar aquele ponto. Na Supercopa, tentar a taça. Aqui, tentar o ponto desse jogo. Não é para dar rodagem, para entrosar, porque quando chegar um outro treinador, aí sim o play, né? Vai apertar o botão do play. Então a sensação é que é um dia após o outro e parece que ficou uma lacuna em branco.
E é óbvio que a gente precisa de um ponta, alguém para o lugar do Luiz Henrique, alguém para o lugar do Almada, porque acaba sobrecarregando o Savarino, que era uma peça importantíssima, e passa a ser uma peça que não está performando bem, porque não está no lugar em que ele gosta de jogar, porque ele está tapando um buraco. Então tem várias lacunas, mas você falou tudo, Pedrosa. A essencial é a do treinador, Veneza. Mas, Fernandinha, isso aí não é a sensação, é a verdade. Porque, por exemplo, o Arthur é um jogador que a gente pôde ver ali que sentiu um problema muscular. Gente, o problema muscular é trabalhado também em comissão técnica e preparação física. Com certeza o novo treinador ele vai trazer a sua preparação física. E aí tem a metodologia de trabalho desse novo treinador. Enquanto isso, foi o que você falou, é apenas para cumprir tabela. E outra, essa incumbência que tem o Arthur de assumir a responsabilidade de seu substituto, Luiz Henrique, eu acho até injusto. Porque, embora seja um bom jogador, mas com todo respeito, o Luiz Henrique está muito acima do Arthur. E a gente falar que o Arthur vai conseguir fazer essa função é em vão também, porque como a gente vai saber como o futuro treinador vai utilizar o Arthur dentro de campo? Ele pode entender que o Arthur tem que fazer outras funções e não aquela que o Luiz Henrique estava fazendo de fato. Então eu concordo com vocês, eu acho que o Botafogo está saindo muito atrás. E eu vejo muita gente defendendo a teoria de que com o Arthur Jorge foi a mesma coisa, ele chegou em abril. Gente, quem vai dar a certeza que o novo treinador, chegando em abril, vai ter o mesmo sucesso que o Arthur Jorge teve? E de forma rápida. E de forma rápida. E outra, o elenco é totalmente diferente. O Botafogo está passando por uma reformulação muito grande. Então não tem como ter essa certeza. Quem se encosta e senta nisso do sucesso do Arthur Jorge, eu acho que é errado. Porque quanto mais você demora, mais tempo vai demorar para o seu planejamento ser colocado em prática para 2025. Então eu acho que o John Textor ele precisa correr em relação a isso. Eu entendo que ele está ouvindo muito não por aí, que ele está tentando os treinadores, mas eu acho que chegou o momento de contratar o quanto antes. Até porque tem uma Recopa agora batendo a porta. E na boa, assim, eu considero Supercopa e Recopa mais importante que o Campeonato Carioca. Em termos financeiros, quem paga mais? O Campeonato Carioca nem paga nada ao vencedor. Então, de fato, o Campeonato Carioca, financeiramente falando, não chega aos pés dessas outras duas competições. Por exemplo, o Flamengo, campeão da Supercopa, botou no bolso 12 milhões de reais. Querendo ou não, em um jogo, 12 milhões de reais. E uma taça, né? E uma taça. E eu tenho certeza que a Recopa Sul-Americana também paga bem, porque a Conmebol costuma ter uma boa premiação. Então, acho que o Botafogo precisa acordar e contratar o treinador o quanto antes. E vai se comprovando um dos aspectos que o Campeonato Carioca tem se notabilizado. A lesão de jogadores importantes dentro desse campeonato. Mais uma vez, o Botafogo, eu não sei qual é a gravidade da lesão do Bastos. Eu não sei, porque pela imagem parece ser algo grave. A torção que acontece ali. E mais uma vez, como o Vasco sofreu no ano passado, como outros jogadores que ao longo da temporada jogaram muito o Campeonato Carioca, como o Everton Cebolinha, e depois acabaram tendo lesões e não conseguindo performar durante o ano inteiro. De La Cruz, Paulinho Jair, como eu falei aqui do Vasco. Então assim, cara, é inacreditável que esse campeonato causa de dano para os clubes.